Bom dia, caros oblatos, noviços, aspirantes e todos que estiverem nos ouvindo. Em agradecimento a Dom Cristiano, nosso abade, Dom Paulo, nosso diretor espiritual, a todos os conselheiros e a todos que sempre participam das nossas atividades. Hoje, dia 6 de dezembro, nós estamos no segundo domingo de Advento e comemorando, inclusive, nosso encerramento desse ano com nossas atividades, que foram muitas, apesar de todos os problemas que tivemos em relação à pandemia e ter que nos adaptar com as atividades de vídeo. Bom, eu queria começar a minha exposição com a oração de São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me, benigníssimo Jesus, a inteligência que te entenda, a sabedoria que te encontre, o espírito que te ame, o ato que te glorifique, os ouvidos que te ouçam, os olhos que te vejam, a língua que te louve, a paciência que suporte os males permitidos por ti. Dá-me a tua presença, dá-me a feliz ressurreição e como prêmio a vida eterna. Amém. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, por ser o último dia do nosso encontro anual, eu tenho algumas informações, é um pouquinho longo, porque eu estou fazendo uma retrospectiva desse ano e começar com o tema que foi o nosso retiro. E vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que tudo posso naquele que me fortalece. Bom, tivemos várias atividades, como eu disse, esse ano, e vou começar pela renovação dos oblatos. Em 38 anos, desde a primeira turma que formou em abril de 81, foram realizados 9 turmas de oblatos nessa abadia de São Geraldo. Atualmente a 10ª turma está em andamento, com 4 noviços que se preparam para a oblação em 2021. Todos estão convidados a participar das aulas que sempre enviamos para podermos ir para águas mais profundas na nossa espiritualidade beneditina. Em 38 anos foram formados 62 oblatos e a nossa fraternidade, apesar da pandemia, não deixou de oferecer mensalmente os domingos de espiritualidade online desde abril deste ano, podendo assim ser resgatados com muita alegria oblatos de outros estados e cidades que passaram a participar da nossa atividade. Solicitado pelo nosso abade Dom Cristiano, enviamos o formulário da renovação dos oblatos para que possamos quantificar os oblatos que continuam mantendo de alguma forma sua promessa realizada na sua oblação. Assim sendo, depois deste levantamento, verificamos que 28 oblatos continuam ativos, ainda aguardamos 14 respostas, 14 oblatos, e também 20 oblatos já estão na presença de Deus. Nosso último oblato, como sabemos esse ano, irmão Henrique, que eu tenho certeza absoluta que ele está sempre intercedendo por nós. As eleições trienais de coordenação terminariam agora em dezembro de 2020 e que o encerramento seria agora em dezembro, porém, a pedido do abade Dom Cristiano, devido à pandemia, solicitou que essa coordenação se mantivesse por mais 6 meses, para assim, quem sabe, podermos fazer presencialmente as eleições. E para isso, iremos contar com os oblatos que renovaram a sua promessa. Também agradeço a Deus, assim sendo, por podermos concluir que continuamos firmes nas atividades mensais, sendo os últimos 9 meses virtuais devido ao Covid, e que podem encontrar ainda no YouTube cada vez que quiserem ver as nossas atividades.
Graças a Deus conseguimos iniciar a 10ª turma de noviciado, que iniciou atividades neste último semestre com encontros virtuais de 2 horas, 2 vezes por mês. Continuaremos em fevereiro do ano que vem, daremos informações sobre o cronograma em que Dom Lucas, Dom Paulo e Dom Marcelo darão as próximas aulas. Continuamos como mestre dos noviços, irmão Elério, e nossos agradecimentos pelo seu envolvimento e pela sua coordenação e acompanhamento dos noviços. Conseguimos também realizar nosso retiro virtual neste último dia 28 de novembro com Dom Inácio Cassiagli, que já foi o nosso orientador espiritual, e dessa vez como pregador proferiu 4 meditações que nos ajudou a aprofundar e refletir sobre o tema "E vos convertestes a Deus", fundamentado na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 1, capítulo 1, de 4 a 10. Uma meditação muito bem elaborada e direcionada para nós oblatos e noviços. Muita gratidão pelo seu aceite e nos conduzir nesse retiro. Tivemos também belíssimas reflexões dos oblatos que participaram, colocando depoimentos muito importantes do que significa realmente a oblação. Podem ter isso também pelos nossos sites. Agradecemos também toda a equipe com incansável prontidão beneditina, irmão André, irmão Gregório, que tanto fizeram para realizar o nosso retiro. Todos os conselheiros também, que com tantas reuniões para que a gente possa ir adaptando todas as atividades desse ano, com tantas mudanças, conseguiram inclusive planejar agora o ano de 2021. Assim sendo, também agradeço a Deus por cada oblato e noviço que, apesar de tantas dificuldades com informática, com encontros pelo Zoom, com a falta da possibilidade de encontro real, se mantiveram firmes em seus propósitos de oblatos, acompanhando sempre que conseguiram nossas atividades, acompanhando com orações e muitas conversas também pelo nosso site informal, que tem sido muito bom e rico em seus comentários. Se Deus permitir, 2021 poderemos nos encontrar dependendo do andamento da pandemia. Enquanto isso, continuaremos com nossas atividades virtuais em 2021 e, quem sabe, manteremos as atividades híbridas, isto é, virtuais e também presenciais, no próximo ano. A presença de cada um é único. Cada um é único com suas qualidades, suas dificuldades, com o que pode oferecer aos nossos irmãos. E todos são muito especiais e nós necessitamos de cada um de vocês. Bom, termino aqui a minha fala lembrando dos homenageados deste mês de dezembro, começando por uma homenagem especial no dia 8 de dezembro, a fundação do nosso mosteiro São Geraldo, e também os aniversários onomásticos de Irmã Bárbara no dia 4, Irmã Luzia dia 13, Irmã Virgínia dia 15, Dom Abade Cristiano no dia 25 e Dom João Evangelista dia 27. Aniversário natalício, a Irmã Gertrudes dia 14, Irmã Isabel da Hungria dia 22, Irmã Rosa dia 24. Nossos calendários para 2021 já estão com as datas previstas. E devido a todo esse trabalho intenso que tivemos esse ano, janeiro será um mês de férias, mas será um mês que nós estaremos ainda organizando todas as datas para 2021, para recomeçar assim com todo carinho em 2021, em fevereiro mesmo. E desejando que possam aproveitar bem nosso domingo de espiritualidade, neste segundo domingo de Advento. Contem sempre com as minhas orações. Bom domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, vós que estáis presente no meio de nós, que estamos reunidos em vosso nome,
Concedei-nos um coração atento e aberto, humilde e generoso, para que no diálogo fraterno saibamos crescer na verdade e no amor. Vós que viveis e reinais eternamente. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos neste dia 6 de dezembro de 2020, segundo domingo do Advento, ano B da liturgia da Igreja. Qual a mensagem que a Santa Igreja nos dá neste domingo de preparação para a vinda de Jesus? Nossos irmãos e irmãs desfavorecidos em uma sociedade capitalista e consumista, que valoriza os bens materiais e o dinheiro, menospreza os pequeninos e humildes e privilegia os grandes deste mundo, precisam de carinho, de conforto, de consolo, de misericórdia, de amor. Mas quem olhará compassivo por eles? O profeta Isaías, em nome do nosso Deus, que abre seu coração paterno e repleto das alegrias celestiais, lança hoje o seu brado de ternura e de bondade. Consolai, consolai o meu povo. O mundo está cheio de terrenos acidentados. De fato, é muito grande a distância entre os fortes e poderosos e aqueles que devem suportar o fardo, o peso da pobreza, da miséria e da busca penosa do pão de cada dia. Esses terrenos serão aplainados. O Messias Salvador há de vir do alto céu e abaixará o orgulho, a arrogância e a prepotência dos poderosos deste mundo. Aquela que foi escolhida e predestinada para nos trazer o Emanuel, o Deus conosco, cantará em sua ação de graças profética. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Demonstra o poder de seu braço, dispersa os soberbos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede sem nada aqueles que estão na fartura e na abundância dos bens da terra. O seu Filho Salvador, o Filho do nosso Deus poderoso e onipotente, há de ser uma criança pequenina, pobre, indefesa, humilde. Aquele Deus que é maior do que todo este universo por Ele mesmo criado, haverá de vestir o fardo dos menores deste mundo. Diferentemente daquilo que muitos esperam pela lógica do mundo, em vez de um príncipe adornado com a nobreza dos tronos reais da terra, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores será contemplado numa manjedoura, dentro de uma estrebaria que abriga nada mais, nada menos que animais. Ele é grande, com certeza, e, no entanto, não caberá nos berços esplendorosos que tanto nos fascinam, pois a grandeza de Deus não é a grandeza dos homens. O Salvador de Deus não saciará das honrarias e nem dos bens perecíveis deste mundo aqueles que estão sequiosos dos bens celestes.
Por isso anunciará logo no início da proclamação da sua boa nova: felizes, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm coração de pobre, o reino dos céus é deles. Depois, na sinagoga, fará a leitura do profeta que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para confortar os corações oprimidos e acabar com a desonra do seu povo. E durante sua evangelização, deixará claro que as riquezas e os bens da terra nos distanciam das verdadeiras glórias do céu. Por isso nos adverte: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra passagem: vinde benditos do meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Quando é que eles o fizeram? Tudo o que fizeram ao menor dos meus irmãos aqui na terra, foi a mim que o fizeram. Vinde benditos do meu Pai, está aí o Senhor dando pão a quem tem fome. Outra passagem: não vos preocupeis com as coisas deste mundo, com o que comer, com o que vestir. Os pagãos é que se preocupam com isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais o Pai vos dará em acréscimo. O salmista hoje dirá que esperamos novo céu e nova terra. O céu novo é este que nos traz nosso Jesus Salvador. Aliás, o céu novo é Jesus. A nova terra é agora esta terra fecundada na fé e no amor de Cristo que a habitou. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nossa terra agora será santificada pela presença de Jesus. Deus pisou esta terra e transformou o coração daqueles que, longe dos favores deste mundo, se fazem semelhantes ao pobrezinho de Belém, pequeninos como ele, humildes e pobres como ele. Este é o céu de Deus, que aplana os terrenos acidentados e veste a condição dos nossos pobres. Aquele que é o maior de todos se tornou o menor. E o mesmo Cristo dirá na proclamação do Santo Evangelho: aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o menor de todos, aquele que serve a todos. E assim como Jesus, o Filho amado de Deus e Salvador da humanidade, assim como ele veio na pobreza e na humildade, assim também o seu precursor e anunciador virá pobre, simples, penitente e desfeito das vanglórias e honrarias deste mundo, para preparar e fecundar esta terra pela presença redentora do Messias de Deus. João Batista fará a sua pregação. Haverá de despertar os corações pelo batismo, viverá na ascese, no despojamento e anunciará a necessidade da conversão. Esta nova terra, com a chegada do Salvador, não mais será a terra do pecado, e sim a terra da graça. Todos deverão deixar que o Cristo imprima o fogo do seu Espírito Santo, a fim de
queimar e extinguir o mal que campeia neste mundo, muitas vezes com ares de vitória. Agora, todavia, a vitória será a do amor, da fé e da aceitação do Cristo de Deus, que se faz pequenino, aliás, se faz o menor e o servo de todos, como ele mesmo proclama no anúncio da Boa Nova. Agora, como ensinará o próprio Senhor, deveremos ter um novo nascimento. O homem novo que, embora vindo na carne, deverá viver no Espírito. Este é o verdadeiro sentido do batismo, não somente na água, mas no fogo do Espírito Santo, a fim de que as trevas da iniquidade deem lugar à luz de Cristo e de sua gloriosa salvação. No coração de cada um de nós, deveremos abrigar o amor de Deus que está presente no seu Cristo. Seremos morada do Altíssimo, sacrário e tabernáculo do Deus vivo e verdadeiro. O seu Cristo veio a nós, fez-se homem como nós, assumiu a nossa natureza de pobres, pequenos e mortais. Viverá na pobreza como um simples trabalhador no seio da sua família e da sociedade que o cerca. E mais do que isso, morrerá nas condições mais humilhantes que podemos imaginar. Aí está, meus queridos, aí está o consolo anunciado por Isaías. Nosso Deus não é um Deus distante, pelo contrário, será não apenas um de nós, mas o menor, o mais humilde, o mais sofredor e, paralelamente a tudo isso, aquele que vive e dá o amor da forma mais bela e profunda. Por isso, o profeta diz: consolai, consolai o meu povo. Aí está a sua consolação. O Senhor do céu se reveste da nossa pequenez da terra e faz com que estes pobres mortais, destinados que são a voltar ao pó da terra, vejam a destruição não da vida e dos que Deus quis resgatar para si, e sim do pecado e da morte, para que triunfem a glória e a eternidade daqueles a quem Cristo dará seu sangue no alto da cruz. Felizes, portanto, todos aqueles que acolhem o Cristo, aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que, como Cristo, são pequenos e vivem para servir. Entremos todos, diz o apóstolo Paulo, neste tempo de Deus, que converte o nosso coração no santuário da sua graça, no reino dos céus. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu vou tentar fazer uma breve meditação sobre um tema muito profundo, muito teológico e muito difícil, que é a Imaculada Conceição. E para isso eu me baseei nos ensinamentos de São Maximiliano Kolbe, que passou a sua vida tentando entender quem é a Imaculada Conceição. São Maximiliano Kolbe, num apanhado assim geral, foi o apóstolo da consagração mariana do século XX. Ele formulou sua própria concepção de devoção a Maria, graças à sua própria contemplação do mistério de Maria. Se nós perguntássemos, eventualmente, a Kolbe, numa entrevista hipotética, quem é Maximiliano Kolbe? Certamente ele nos responderia com absoluta doçura e humildade que essa pergunta não é importante, mas sim que nós deveríamos perguntar quem é a Imaculada Conceição. Na realidade, a vida de Kolbe foi pautada particularmente em conhecer o mistério de Maria, na forma em que ela se apresentou a Santa Bernadette de Lourdes, quando ela se diz: eu sou a Imaculada Conceição. Por que ela se identificou como a Imaculada Conceição? São Maximiliano Kolbe é conhecido de várias formas, como mártir da caridade, como santo de Auschwitz, como fundador da milícia Imaculada, como apóstolo de Maria e como santo patrono do século XX. Mas, antes de tudo isso, ele era simplesmente Raymond Kolbe, que nasceu em 1894 numa humilde família de poloneses, e ele nunca havia pensado que um dia ele seria um grande santo. Certo dia, diante das travessuras do filho, sua mãe teria dito: o que vai ser de você, meu filho? E ele, muito comovido com isso, imediatamente perguntou a Nossa Senhora: o que vai ser de mim? E foi em seguida a uma igreja e repetiu essa pergunta à Nossa Senhora. E ele conta que então apareceu a ele a Virgem Maria, tendo em suas mãos duas coroas, uma branca e uma vermelha. E Nossa Senhora então perguntou a ele se ele gostaria de ter essas coroas. A branca significava que ele se conservaria puro, e a vermelha, que ele chegaria a ser mártir. Ele respondeu que sim, que ele as queria. Então a Virgem olhou ternamente para ele e desapareceu. A coroa branca veio primeiro, quando ele professou seus votos religiosos
entre eles o de castidade. A pureza não foi apenas corporal, mas também a pureza de intenção, que é quando se dirige pensamentos, palavras e ações a um propósito divino, a Deus. Ele queria dedicar-se a uma missão específica que foi materializada quando ele fundou a Milícia Imaculada, em 1917, junto com 6 companheiros do seminário. A sua meta era levar o mundo inteiro a Deus através de Cristo, sob a liderança de Maria Imaculada. E ele fez de tudo para realizar isso. E por isso foi levado à coroa vermelha de mártir, quando em 1941, depois de muitos anos dedicados a obras apostólicas muito proveitosas na Polônia e no Japão, Kolbe foi preso pela Gestapo e enviado a Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz. E lá, apesar dos companheiros terem pedido que ele se escondesse, não é? Para não ser preso, ele disse que ele não se esconderia, porque a Imaculada lhe tinha conferido uma missão. Então ele se entregou no lugar de um pai de família. E então em Auschwitz ele foi levado à morte através de uma injeção letal. E aí foi consumado, não é, o significado da coroa vermelha de martírio. 2 horas antes do seu sequestro pela Gestapo, Kolbe recebeu a resposta a qual ele refletiu por toda a sua vida religiosa. Ele passou a vida religiosa perguntando: quem és, ó Imaculada Conceição? E ele escreveu um documento 2 horas antes de ser preso, onde ele indica que nas aparições de Lourdes, Maria se apresenta a Bernadette como eu sou a Imaculada Conceição, porque ela foi concebida imaculadamente por meio de uma graça especial de Deus, onde no ventre de sua mãe, Santa Ana, ela foi concebida e preservada do pecado original, com o qual todos nós, criaturas, nascemos, não é? Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, em previsão dos méritos de seu filho. Por que ela faz da graça recebida no momento de sua concepção seu próprio nome? Obviamente, Maria não é Deus. A Imaculada Conceição tem o Espírito Santo dentro dela, desde que ela foi concebida no ventre de sua mãe. E o Espírito Santo é que a preserva de todo o pecado pessoal durante a sua vida. Esse pecado pessoal que todos nós adquirimos, não é? Durante a nossa vida, ao longo da nossa vida. Maria é preservada, então, do pecado original, quando ela é concebida no ventre de sua mãe,
e ela é preservada do pecado pessoal ao longo de toda a sua vida, para que ela se conserve pura para conceber o Filho de Deus, o próprio Deus, em seu ventre. Então Maria, Kolbe define que o Espírito Santo é a Imaculada Conceição. E porque a própria Maria se identifica com esse nome de Imaculada Conceição. Ela é uma concepção imaculada. Ela foi concebida sem pecado e assim preservada durante toda a sua vida. Kolbe diz que a união entre o Espírito Santo e Maria é, acima de tudo, interior, é muito profunda, é muito interior, porque é a união do ser de Maria com o ser do Espírito Santo que habita nela desde quando foi concebida e para sempre. O que consiste essa vida do Espírito Santo nela é Ele mesmo, é o amor nela, o amor do Pai e do Filho, o amor com que Deus ama a si mesmo, o amor da Santíssima Trindade, não é? Então, o Espírito Santo vive na alma imaculada de Maria desde sua concepção e a fecunda para que ela conceba imaculadamente a vida divina no seu seio, a vida divina de Cristo. Eu espero que, de alguma forma, nesse nosso breve, nessa nossa breve reflexão, nessa nossa breve meditação, vocês tenham conseguido compreender esse conceito tão profundo e tão teológico, não é? Que é da Imaculada Conceição. Esse conceito de que o Espírito Santo vive em Maria desde sempre, desde a sua concepção para sempre. Esse amor da Santíssima Trindade, não é? Que é uma só pessoa, que é Deus, esse amor é fecundo, é fértil e dá muitos frutos. E um dos frutos da Santíssima Trindade é Maria. Maria, enquanto criatura como nós, é a mais perfeita das criaturas, não é? Ela é criatura, mas ela é imaculada, porque ela foi concebida sem pecado e se preservou assim durante toda a sua vida e para sempre. Então, dentro desse conceito, Maria é a esposa do Espírito Santo. E ela se identifica para Santa Bernadette com o nome do seu esposo. É assim que Maria se intitula, não é? Como Imaculada Conceição. Então, eu espero que tenha ficado um pouco claro, não é? Todo esse conceito tão profundo e que a gente realmente faça uma reflexão
e medite a respeito. E eu gostaria de terminar com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos ajude a compreender quem é a Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura da Santa Regra, capítulo 54. Se o monge deve receber cartas ou qualquer outra coisa. Não seja permitido de modo algum o monge receber ou enviar a seus pais ou a qualquer pessoa ou um ao outro cartas, eulógias ou quaisquer pequenos presentes sem permissão do abade. E também, se alguma coisa lhe for enviada pelos seus pais, não presuma recebê-la sem que seja mostrada ao abade. Se ordenar que a receba, esteja ainda no poder do abade ordenar a quem a coisa deve ser dada. E não se entristeça o irmão a quem, porventura, a coisa for enviada, a fim de não dar ocasião ao diabo. Quem presumir proceder de outra maneira, seja submetido à disciplina regular. Bom dia, queridas irmãs e irmãos oblatos, paz e bem. Chegamos hoje, neste domingo, na nossa última manhã de espiritualidade desse ano de 2020, com alegria, depois de um abençoado retiro realizado no nosso último final de semana. Que bênção! Esse afastamento, essa distância, não desejada, mas forçada, não nos distanciou. Pelo contrário, nos aproximou mais e reiterou nosso compromisso de fraternidade, tanto na oração como no convívio, mesmo que de forma virtual. Um ano difícil. Tivemos tristes perdas em todos os sentidos, tivemos ganhos, os nossos noviços, tiramos lições, ganhamos novas experiências de convívio social e familiar, e assim mesmo ainda continuamos pecando, não é verdade? Tudo isso nos traz esse tempo de pandemia, e continua nos trazendo, pois ainda estamos vivendo esse medo, essa angústia e essa incerteza. Mas a fé e a esperança nos fazem acreditar que tudo acontece no tempo de Deus, como Ele quer e da forma com que Ele quer. É isso que tem que prevalecer. No entanto, já estamos no tempo do Advento, esse tempo de espera, de esperança, e como nos ensinou Dom Inácio, de sermos aliados a esse tempo com a perseverança. E devemos agir assim, adepto a um coração cheio de amor, de paz, de verdade, para podermos trilhar um caminho reto sobre a luz de Cristo. Vigiai, irmãos. Cristo nos pede isso. Que no silêncio interior de cada um de nós, neste advento, possamos, de fato, perceber a importância que devemos dar às coisas celestiais ao invés das coisas terrenas, pois nelas estão a verdade e os nossos valiosos tesouros. Que nesse período de recolhimento interior, Deus, o nosso Pai São Bento e a Virgem Maria nos abençoem a todos e nos ajude a prepararmos as nossas almas para a chegada do Senhor. Boas festas, bom Natal. Vinde, Senhor, estamos te esperando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs oblatos, chegamos ao final da nossa manhã de espiritualidade e de mais um ano. Estamos no tempo do Advento, segundo domingo do Advento. Hoje acendemos a segunda vela, mas não podemos deixar de acender a luz da nossa fé, de manter viva e fazer do nosso coração a manjedoura que o menino Jesus irá nascer. Então, vamos realizar agora a nossa oração de conclusão da nossa manhã de espiritualidade. Senhor meu Deus, teu Filho há de vir nas próximas semanas. Que meu coração seja como terra boa para recebê-lo. Que cada momento destes próximos dias
sirva para que eu possa refletir sobre minha vida e o meu ser. Onde tantos acham que precisam só de coisas materiais, que eu possa levar o alimento espiritual. Onde tantos buscam só o ter, que eu possa mostrar o quanto vale o ser. Mostrar que o Natal não é simplesmente o nascimento do menino Jesus, mas a vinda do Salvador, acima do comércio desenfreado. Senhor meu Deus, agradeço por poder reviver plenamente este evento todos os anos e com ele sentir a Tua presença cada vez mais perto de mim. Peço à Virgem Maria, Mãe tão agraciada nesta data, que abençoe as pessoas mais desfavorecidas e que elas consigam encontrar em Deus forças para trilharem seus caminhos. Jesus, estamos te aguardando, procurando ser cada vez melhores, cada vez mais humanos e santos em nossos dias. Tua chegada nos fortalecerá e será para nós motivo de glória. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Amém. Tenhamos todos um Santo Natal e um 2021 muito abençoado. Mesmo na distância, que possamos estar sempre unidos em fraternidade. Um grande abraço do irmão André.